Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso mais novo encontro aqui, né? Mais uma semana aqui no Devaneios no Café. Hoje eu vou conseguir ler os comentários que o pessoal foi fazer aqui. E, já do mais, quero agradecer aqui ao espaço do SEI que nos cede esta casa como nosso encontro de todas as nossas quartas-feiras. Semana passada nós recebemos o Eduardo, né? Inclusive a proposta dele, né, que a gente vai depois ali alimentá-la com mais assiduidade, é a proposta da gente fazer uma live até neste mês de abril, né, falando sobre a mentira, né, sobre o 1º de abril, né, em relação a esta temática. E boa noite para Flávia Beatrix, que está aqui conosco, né, já nos desejando boa noite. Inclusive, eu vou reiterar o convite aqui para quem mora em Campinas ou região. Quem um dia quiser conhecer tanto o Espaço Marco do Vale, quanto o espaço aqui do SEI, que é onde a gente grava os Devaneios no Café, a gente se localiza aqui na Avenida Doutor Quirino, 1856, no centro de Campinas, né? Fica bem numa ruazinha próxima da CPFL. E quem quiser, né, um dia aqui ver o nosso encontro ao vivo, fiquem à vontade, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema deveramente necessário também. Tem dois temas, na verdade, que eu quero falar sobre, só que um deles é por conta, inclusive, da quantidade de elementos para se conversar a respeito, eu vou ter que deixar um deles para outra live, né? Aqui tem o espaço 7 em terapias aqui, olha, vamos conversar sim, vamos conversar, vai ser um prazer. Inclusive pode mandar um recado para mim, se puder, 7 em terapias, para a gente conversar mais a respeito. Boa noite para Nini Pompermaio, que está aqui também conosco. E hoje o nosso tema, né, eu vou depois tentar colocar aqui no comentário, fixá-lo, mas hoje o nosso tema vai ser de um caráter bem importante. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre ele em algumas lives, mas talvez não tão aprofundado quanto eu pensei em trazer hoje. Tem um outro tema também, mas ele vai ficar para uma outra live, né, talvez para a live da semana que vem. Mas o que eu queria trazer hoje para conversarmos aqui é a respeito da análise, né? Mais especificamente da análise, que é o campo com o qual eu trabalho, e também as suas relações com a moralidade, né? Uma análise com moral. E eu vou comentar sobre isso muito por ter sido um tema bastante recorrente, tanto em questões clínicas, em questões que aparecem dentro da clínica, do trabalho, quanto em questões que aparecem inclusive na página, quanto em conversas com outros analistas, né, a respeito desta temática. E eu vi talvez ser importante conversarmos sobre isto hoje, né? Inclusive, o último podcast que foi gravado do Pod Estupefato, que está lá no YouTube, teve uma pergunta que acho que uma pergunta ou uma conversa que estava tendo ali com a Marielle, a respeito de algumas posições do analista ali, né? Inclusive a questão ali do público e do privado, né? Em questão ali das mensagens de WhatsApp, de Instagram, mas eu não vou focar tanto nelas assim, né? Mas eu vejo que é importante ali observar que tem sido algo muito recorrente que tem aparecido, né, para mim em relação a essa temática, que é a questão da moral, né, que o analista ele passa a transparecer, ele passa a deixar com que a análise ela se torne mais um espaço que não se aproxima tanto de uma possibilidade de se aprofundar nas questões do analisado, do paciente.
Então, a respeito disso, o que me fez imaginar este tema? Contatos de pessoas que chegaram para mim falando, olha, é normal o analista chegar e fazer um convite de, olha, vem aqui na minha casa para a gente ter uma conversa. É normal o analista dizer, comprei isso aqui para você. É normal o analista chegar e falar, olha, vamos fazer uma parceria e por aí vai, né? Então, eu acho que a primeira coisa a se comentar sobre isso é, primeiro, que não é uma questão comportamental, não é uma questão do que está sendo colocado ali em relação à proposta, mas o que está sendo dito em relação a essas propostas, né? A proposta de uma análise é de estar conversando com o inconsciente, né? De estar ali veementemente conversando com questões em relação ao consciente, seja qual for a linha, se for de Jung, Freud, Ferenczi e Lacan. Uma análise que se propõe a conversar com o inconsciente, ela não está falando diretamente com o que está sendo exposto, mas ela está falando diretamente com o que está sendo mostrado ao nível da fantasia, né? Isso é uma outra coisa, mas a gente já vai falar mais sobre isso. Boa noite aqui para a Rosângela, que está chegando também aqui conosco. Então, esse é um ponto importante, porque o que acaba acontecendo? Apesar disso ser um pouco até óbvio em alguns casos, mas eu acho que essa é a melhor palavra para definir, mas disso ser bastante ressaltado em relação à posição psicanalítica, da questão da contratransferência. Nós temos algumas coisas que a gente tem que olhar que podem estar sendo mal interpretadas ou mal vistas em relação a como isso é contado ou narrado. Eu vou dizer o que é. Eu não sei quantos aqui ou quantas pessoas também que nos acompanham, que vão estar assistindo essa live gravada e por aí vai, quantos já fizeram psicologia ou fizeram alguma coisa de psicanálise e tudo mais e tal. Mas o que acontece? Quando a gente vai estudando psicanálise, quando a gente vai estudando psicologia até tudo mais, a gente vai se deparando com a história de alguns autores. E se deparando com a história de alguns autores, a gente também vai se deparar com a fofoca de alguns autores, né? Do Freud, do Jung, né? O Jung ali tendo até uma famosidade de, nossa, o Jung pegava todas as pacientes e tudo mais e tal. É para se ressaltar isso, que é um ponto importante, tá? O que acontece? Vou dar alguns exemplos. Teve um simpósio de psicologia analítica que eu participei uma vez, onde o palestrante teve um contato direto com a Marie-Louise von Franz e comentou que a Marie-Louise von Franz, né, ela tinha uma relação bastante íntima com o Jung, né? Ela é uma autora que tem um embasamento em relação aos pensamentos de Jung. E a Marie-Louise von Franz, foi dito ali naquela palestra que ela tinha uma proximidade, que naquela época, ali na Suíça, não só na Suíça, até na própria Áustria, havia uma certa proximidade entre o analista e o analisando, tanto por conta do tamanho do país, por conta do tamanho da cidade, e também por conta de que tinha convites, vai lá em casa, né, janta e tudo mais. Só que isso dá um pano para a manga de falar, então eu posso fazer isso com o analista. Isso não é tão comentado, né? Isso passa por cima, né? A gente vai comentando, puxa, que legal, tal. Mas isso mexe com o imaginário. Isso mexe bastante com o imaginário. Várias pessoas ali na palestra se identificaram com a postura da von Franz por, digamos assim, ter uma postura semelhante. Porém,
Depois eu vou trazer até um relato, que é da Wisława, que eu acho que ela fala uma coisa muito interessante também para a gente repensar. O Freud, ele tinha uma proximidade, tanto é que o Freud, quando ele começa a perceber que a histeria, ela não é algo que foi fundamentado por uma ação factual, mas por uma ação imaginária, aí ele começa a imaginar a psicanálise de uma outra maneira, foi por conta de uma paciente que ele percebeu que não era possível o pai dela ter abusado dela. Ele falou, não, eu conheço ele. Então Freud começa a imaginar que é de uma outra categoria que a histeria está, que é mais importante a questão da fantasia, da imagem. O Freud fala bastante sobre imagem, né? Em relação até nas obras inaugurais que ele está desenvolvendo. Isso é muito importante, porque isso dá um pano para a manga de falar, então não tem problema, então não é aí que mora a transferência, a contra-transferência, então não tem problema de eu ter esse contato mais íntimo com o meu paciente. E a questão é, tem problema. Tem problema pra caramba. A gente tem que lembrar que nós estamos falando de autores, Freud, Jung, Otto Rank, Ferenczi, que são autores que eles estavam desbravando a psicanálise inicialmente, inauguralmente. Então, inclusive, né, tem até um livro do James Hillman que ele vai discutindo um pouco sobre isso, e também o James Hillman também tem umas questões de casos pessoais dele. Porém, a questão principal é a seguinte: a psicologia e a psicanálise são vertentes, são olhares para o mundo que, digamos assim, são de uma certa forma recente. Tem aí, não chega a ter, não chega a ter 130 anos talvez. Não chega, por volta. Não chega ainda a ter 130 anos. Tem lá, então é um olhar inaugural, digamos assim, como uma ciência e profissão, né? E o que acaba acontecendo? Esse olhar inaugural ele vai passar por diversas questões, né? O Freud e Jung tiveram diversas divergências, problemas em relação até mesmo à postura clínica que eles tiveram e tudo mais. Mas hoje, né, inclusive bebendo da fonte deles, se inspirando nesses autores, não só eles, até mesmo a Melanie Klein. A Melanie Klein ela fazia uma análise bastante selvagem, inclusive com as suas próprias filhas e tudo mais. A gente percebe que não é por esse caminho, que esse caminho da interferência, que esse caminho é um caminho problemático para conseguir conversar com o que é de mais essencial dentro do campo analítico, dentro do setting. Interfere, né? Então, eu queria trazer depois uma leitura da Wisława, que ela traz algo para a gente aqui pensar, mas eu não estou achando ainda a página. Assim que eu achá-la, é desse livro aqui. Deixa eu só ver se eu peraí. Não é essa página aqui. Eu vou achar uma questão que ela fala aqui sobre a poesia, né? Eu acho que é bem importante. Que ela vai dizendo sobre que o olhar poético, conforme que eu realmente não vou achar a página agora. Mas uma coisa que ela traz, e a poesia é algo já bem antigo, né? Já é, inclusive, tem aí milênios de existência, né? A gente está falando de algo que tem milênios e de algo aqui que agora não chega a ter 200 anos, né? Então olha só a novidade que a gente está ali se referindo, que é a psicanálise, né? Então o que acontece é que a partir do momento, né, a Wisława ela comenta, olha, os escritores antigos, os poetas românticos, eles eram bem mais, não vai falar com essa palavra exatamente, mas é com essa intenção. Eles eram bem mais emocionados do que os de agora. Porém, a poesia ela vai se refinando através disso, ela vai se percebendo. Então,
ela traz ali um olhar a respeito de uma determinada cultura, mas tem alguma coisa de essencial que permanece, que fica. E é exatamente isso que a gente vai beber de Freud e Jung. Então, a essência desses autores não são nos casos pessoais que eles tiveram. Não são nos casos ali em relação a questões clínicas que eles tiveram. A gente vai beber ali da obra deles, com o olhar psicológico que eles tiveram para o mundo e para as coisas e tudo mais. Porém, a partir do momento em que o espelhamento fica muito de, nossa, eu quero ser muito igual a esses autores. Estas outras sombras que são apresentadas, ou que até mesmo são ali, digamos assim, perpassadas, elas também vão junto, né? Então eu vejo que até mesmo no meio da psicologia analítica, que é o que eu tenho um pouco mais de conhecimento, tá? Eu não vou dizer até do meio mais psicanalítico, né, de outras instituições, tá? Eu vou olhar mais para agora e fazer uma autocrítica em relação a isso. Eu vejo que realmente, eu até ouvi isso de uma analista e eu vejo que ela tem de certa forma ela tem bastante razão. Há no meio mais junguiano, digamos assim, algo que perpassa ali dentro da relação, de que não há uma preocupação tão grande e tão vigente a respeito da transferência. O Jung mesmo, ele tem uma fala, né, que eu acho que ela é entendida de uma forma bem problemática, né, de que a transferência não é o único fator importante dentro de uma análise, e sim, concordo com Jung, não é o único fator, mas é também um dos fatores principais dentro da análise. Isso não pode ser esquecido. E eu acho que acaba acontecendo é que o pessoal que se baseia muito no Jung, muitas vezes, acaba tentando se espelhar demais no Jung. E acaba por perder a própria imagem de si. Eu analista. Se eu fico olhando demais para o Jung, eu fico repetindo demais o que ele já fez. E tem demais isso. A gente só fica... a gente vai... Tanto as questões mais intelectuais dele, quanto as questões mais sombrias também vão aparecer juntas. Elas não são separáveis. Inclusive o Jung fala muito bem sobre isso. Só que tem um outro fator também, né? O Jung, quando ele vai lá, ele pensa a psicologia analítica. A psicologia analítica, ela vai dependendo em sua maneira mais estrutural, no sentido ali de realmente ter um instituto, ter uma casa, ter um lugar para se encontrar, tal. Ela vai dependendo de doações. Inclusive o prédio onde vai se tornar o Instituto Jungiano, né, o Instituto de Jung de Zurique, foi um prédio doado por pessoas ricas, que de alguma forma ou de outra admiravam o trabalho do Jung e aí cederam aquele espaço para formarem um instituto. Ok, o Jung no final da vida já estava afastado destas atividades acadêmicas. E o que acontece? A Suíça não é o Brasil. A Suíça não tem, né? A Suíça não tem essas dimensões enormes que tem o Brasil, como sendo um dos maiores países do mundo, né? Está entre os maiores países do mundo em dimensões territoriais. Então a Suíça já é bem menor que o Brasil, né? E o que acabava acontecendo? Que a casa do Jung também era muito próxima desse instituto. Sendo muito próxima desse instituto, o que acabava acontecendo? Muitas pessoas que faziam formação nesse instituto faziam uma pergunta para o professor. Olha, que tal coisa? Que sei lá, é arquétipo? Como é que eu posso observar e tratar isso de uma forma prática em relação ao inconsciente coletivo? E por aí vai, né? Os professores falaram, então tá bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá perguntar para o Jung, aí dia seguinte a gente traz a resposta. E era o que era feito. Então a proximidade com o autor
fazia com que a elaboração própria em relação ao que eu estou lendo desse autor fosse prejudicada. Ou seja, quanto mais próximo eu estou querendo entender o que esse cara realmente quis dizer, mais engessado eu fico. Então, se eu ficar muito preocupado com o que ele realmente quis dizer, foi isso ou isso, né? Foi preto ou branco, foi azul ou cinza, e por aí vai. Mas eu me distancio da possibilidade de eu estar olhando para esse fator a respeito dos meus próprios olhos. Eu não estou olhando através do que da novidade que está se apresentando para mim. Eu tenho que ter certeza que ele está sendo falado exatamente isso. O Hillman teve essa noção de certa maneira, tanto é que ele não ficava tão próximo fisicamente do Jung em relação a, olha, melhor não ficar tão próximo dele assim fisicamente não, porque senão me contamina. Senão eu começo a ficar muito preocupado de eu estar sendo aprovado, de eu estar sendo aceito, de será que é isso que eu estou fazendo é correto? E eu deixo de caminhar sobre o meu próprio desejo. Por que eu estou contando toda essa historinha? Porque ela não é só uma historinha. Isso é o que acontece todos os dias dentro da clínica. Todo dia, em qualquer que seja o atendimento, tem alguém ali. O Hillman, ele também tem uma frase excelente para a gente estar olhando a respeito disso. Ele diz que o paciente ele não vai para a clínica para ele mudar alguma coisa. Ele está indo para ser abençoado. Vai lá e confirma para mim que eu sou um sofredor, que eu sou uma vítima, ou que eu tenho razão, ou de que os outros são um problema e não eu, e por aí vai. Esse convite é feito todos os dias, em todos os atendimentos, de formas diferentes. Todo dia. A questão é que se o analista não está percebendo isto, ele não está percebendo esse convite irresistível do inconsciente de fica aqui mais um pouquinho, não olha para isso não vê isso não se incomoda, né? Vamos deixar as coisas como estão, vamos fazer ali um trabalho para a gente concordar, né? Que olha, realmente eu sou isso mesmo, olha lá, minha psicóloga falou que eu sou assim, meu analista falou que eu sou assado, eu tive esse diagnóstico aqui, e aí eu não posso fazer nada porque eu sou assim, ó. Infelizmente, eu estou tratando, tá vendo? Estou tratando isso e estou pagando para tratar isso. Percebe a narrativa que está sendo trazida? Casou. Eu não estou mais analisando nada. A análise não é para concordar ou discordar de ninguém. A análise é para trazer. Olhe para isto que você está trazendo. Perceba isto que você está narrando sobre si mesmo. O que outra coisa mais está sendo colocada e ao mesmo tempo jogada fora dentro da sua narrativa? Isso não é bem isso que eu quero dizer. Isso não é tão importante. Às vezes isso é essencial. E o que acaba acontecendo? Agora eu vou voltar para uma parte até um pouco mais prática. Vejo como sendo um grande problema, né? E volto a recomendar o podcast com a Marielle Kellerman, que está lá no YouTube lá do Freud Estupefato, né, no Pod Estupefato. Eu recomendo esse podcast porque ali, apesar do tema não ser exatamente esse, tem um comentário a respeito disso que é importante. Depois vocês vão lá ver, quem quiser ali, tiver curiosidade. Mas o que é importante em relação a isso tudo é o seguinte, né? Inclusive, né, pessoal, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, podem comentar aqui na caixinha ou podem usar essa figura com uma interrogação aqui, que é um balãozinho de fala, que aí eu consigo ler. Então, o que acaba acontecendo? A partir do momento em que um analista, por exemplo, olha, você não está sendo valorizado profissionalmente, vamos fazer um acordo ali, você cria alguma coisa ali para mim, né? Ajuda-me no meu Instagram e tudo mais, tal. Isso é um grave problema. Essa interferência faz com que isso suscite diversas fantasias dentro do setting ali, que é um lugar que tem que ser respeitado, mas também dentro do imaginário do analisando, de que ele tem que ali, de alguma maneira, agradar o analista.
preciso agradar o analista, tá vendo? Se ele me agrada, então tá tudo certo. Aí ele confirma que na verdade eu sou isso e tudo mais, tal, de olha, que eu tô nessa posição e por aí vai. Claro que esse é um exemplo, tem vários outros exemplos aí que a gente pode entulhar a live de exemplos, mas não é a intenção. A intenção é de realmente percebermos que o espaço analítico é um espaço sagrado. A partir do momento em que se percebe que, por exemplo, tem um paciente que está mandando diversas mensagens, buscando ali de alguma maneira com essas mensagens que o analista responda. Olha, se não responder agora vai acontecer alguma coisa pode acontecer comigo e tudo mais. Mas aí já se percebe com uma certa frequência que é sempre assim. Não acontece nada, mas está sempre ali sendo urgente alguma coisa. Isso não está mais da ordem de uma análise, ele está da ordem de um tipo de acolhimento. E que pode ser um acolhimento que dificulte o acesso à análise. Tem acolhimentos, tem formas de acolhimento que dificultam mais da pessoa ser acolhida, né? Que, digamos assim, são os colos infinitos, vamos colocar dessa maneira. Um colo infinito, ele nunca acaba. Eu sempre preciso de mais e mais dele. Eu sempre vou precisar de que ele continue. E também tem um outro problema em relação a isso. Passa a figura do analista de não ser um analista, mas de ser uma figura pessoal. Então ele passa a ser um exemplo pessoal. Eu tenho que dar um exemplo pessoal. Ele passa a ser uma figura política, vamos colocar nesse sentido. O analista não é mais uma figura que está escutando, ele é uma figura política. Eu tenho que seguir este exemplo político que ele dá, né? A forma como ele é. Isso é um grande problema, porque aí a gente fica preso dentro de uma máscara social. A gente fica preso dentro de vários lugares, né, na verdade, né? Não só nesse. Mas tem uma pergunta aqui, algum comentário, deixa eu ver. Aqui, não, você tem bastante. Onde que tá? Tá aqui, ó. Tem uma pergunta da Flávia Beatrix. Quando de fato o paciente entra em análise, tem uma dificuldade de entender isso? Tá. Uma pergunta interessante, Flávia. Então, isso não é uma, digamos assim, não é uma regra categórica e nem uma regra objetiva. Ela é mais sutil, né? Entrar em análise, vamos colocar assim, não sei se vai ser tão compreensível, mas me avise se não for. Mas é quando eu começo a perceber que o que eu estou dizendo não é só isso. É isso e também aquilo. Né? Quando digamos assim, o entrar em análise é quando eu começo a perceber... eu estou falando sobre a relação que eu tenho com o meu irmão. Mas esta relação que eu tenho com este irmão é muito similar a uma relação que eu tenho com a maneira com a qual eu lido com os meus, com as minhas exigências de trabalho. Então, eu começo a perceber ali que tem uma relação muito íntima entre esse fraterno e o trabalho. O que eles estão dizendo um sobre o outro? Então, entrar em análise é quando a gente começa a perceber que o olhar para o mundo está mais psicológico. É diferente de um olhar que está preocupado ali em eu não sou mais tão ansioso quanto eu era antigamente. Isso não é entrar em análise. Eu não sou mais tão, sei lá, despirocado quanto eu era e por aí vai. Isso ainda não é entrar em análise. Entrar em análise é realmente ganhar um olho psicológico para o mundo, né? Que tem a cultura ali, né? A cultura egípcia fala do terceiro olho, né? Por exemplo, e por aí vai. Esse terceiro olho, ele é um olho que ele está enxergando no escuro. Ele está vendo algo ali
físico, concreto, mas ao mesmo tempo esse algo físico, concreto, está conversando com ele em alguma instância, está apresentando algo para ele, sobre o observador. Então, digamos assim, é um tipo de observador que escuta bem. Ou digamos assim, tem ouvidos mais treinados do que os olhos. Então ele começa a imaginar que não é só isso. Ele não busca por tantas respostas tão factuais, tão concretas, tão delimitadas. Porque esses tipos de respostas passam a ser respostas que escapam de uma psicologia ou de um olhar psicológico. Até sobre isso, né, para a gente aqui devanear, tem um escrito aqui do James Hillman que ele vai entrar mais dentro do tema da live que eu quero falar na semana que vem. Mas de qualquer maneira nós retomamos, né? A gente olha de uma maneira hoje, né, olhamos de outra na semana que vem sobre a mesma coisa. Quiçá se for assim, né? Não, pode ser que seja de outra, pode ser que aconteça outra coisa também na semana que vem, não sabemos. Mas o que acontece, né? O entrar em análise, ele é um olhar que a gente ganha sobre o mundo e sobre nós mesmos. Que relação que tem essas coisas sobre mim, né? Então tudo que eu estou falando sobre o outro tem alguma relação comigo. Não é só sobre aquela outra pessoa. E também não é só sobre uma postura de resoluções. Eu preciso resolver logo isso aqui. Eu preciso terminar logo esse sofrimento que eu estou passando. Porque se nós deixamos de sustentar de alguma maneira aquilo que em nós sofre, nós perdemos o nosso olho psicológico. Isso é importante, né? O próprio Lacan fala, lidar com seus sintomas é o fim. Lidar com os seus sintomas é o fim da análise. Eu poderia dizer essa frase de uma outra maneira. Que se relacionar com os seus sintomas é o início de um olhar analítico. Acaba uma análise para se tornar um olhar analítico, né? A gente não pode ficar também ficar reforçando o que o Lacan disse, o que o Jung, Freud. A gente tem que reimaginá-los. Se a gente não tiver essa imaginação, a gente não vai para lugar nenhum. A gente vai ficar sempre no mesmo lugar. É que a Nini perguntou alguma coisa. A análise que escapa do setting deixa de ser análise, então, tendo a entender que sim, Nini. Tendo a entender que ir para o bar com o analista não é mais análise. Acabou a análise. De novo, a transferência e a contra-transferência são coisas que o Freud ele estipulou que ele não viu aquilo à toa. Não é jogável fora. É extremamente importante, imprescindível. Se o meu analista está fazendo um convite para eu ir para o bar, já não é mais análise. Se o meu analista está fazendo um convite para a gente trabalhar junto, não é análise. A análise é um lugar onde toda a relação com o imaginário e com a fantasia não pode estar provida de um outro personagem como uma figura maior que a minha. Ou como uma figura que eu devo ali dar satisfações. Senão eu fico no mesmo lugar. Eu vou ficar rodando na rodinha o tempo todo, né? Por isso que a análise não dá conselho, ou evita muito dar conselho, pode ser que dê um ou outro, ok e tal, mas evita o aconselhamento, ou a postura aconselhamentista, estou inventando aqui essa palavra, como sendo um princípio. Porque a partir do momento que o princípio for um aconselhamento, ele vai parar na ordem do pessoal e não do inconsciente. E do pessoal do analista. Ele casa, né? Ele fala, coitadinho, vem cá. Então, a análise, ela tem sempre que estar esperta. O que está sendo dito? Por isso a gente vai ali e faz a supervisão, a análise, porque incomoda. São lugares que incomodam. E um vai conversar com o outro. Fala, poxa, mas não está andando essa análise. Às vezes não está andando essa análise, não é por culpa do analisando.
Isso tem que ficar claro. Não dá para ficar só... Não é culpa de um ou culpa de outro. Às vezes a relação analítica não casou alguma coisa. Ou ela está, digamos assim, com muita contra-transferência, né? Então, a partir do momento que, sei lá, chega lá para o analisando e fala, olha, eu acho que você é tão sensível, talvez não seja legal você ir lá fazer Kung Fu, vai lá e faça yoga. Acabou a relação que está sendo trazida com o desejo. Não é aí, né? Inclusive a gente falou, teve um livro que eu já comentei dele bastante, do Barcelos, o Mitologias Arquetípicas, que lá ele dá um exemplo fantástico lá. Eu recomendo esse livro, inclusive. Ele dá um exemplo fantástico lá do pai com o filho, que eles estão ali disputando uma vaga no estacionamento do prédio, que às quintas-feiras o filho vai lá, e aí ele fala para o pai deixar a vaga, mas o pai deixa o carro na vaga e tudo mais e tal. Enfim, o que é aquele exemplo que ele está tentando dar no livro? Ele está dizendo, ele não está dizendo que é vaga do prédio, isso não é um problema. Se a gente ficar com a vaga do prédio, acabou a narrativa interessante sobre o que está sendo trazido ali, que é uma questão mais arquetípica, que é a relação complicada entre o velho e o novo. A relação de, parece que esse aqui vai me engolir. Parece que se eu não me impor, se eu até mesmo não for um pouco agressivo demais, ele vai me engolir. E muitas das contendas estão exatamente nessa posição literalizada, que a gente não chega a conversar direito sobre isso muitas vezes. Porque a gente fica lá resolvendo o casozinho, vamos lá, chama o pai, chama o filho, bota os dois para conversar. Não é sobre isso. Não existe análise que vá para esse lugar. Ela para nesse lugar. Se quiser fazer, ok, pode fazer. Mas isso não é análise, isso ainda não chegou. O sintoma ele vai se deslocar. Ele vai para outro lugar. Que ele precisa estar falando. Eu preciso estar dizendo que eu estou incomodado porque eu estou sentindo que eu vou ser engolido. Enquanto isso não for colocado como uma perspectiva necessária em relação à própria análise, ele vai continuar sofrendo com isso em algum outro lugar. Né? E aí estão várias questões, né? Depois eu vou ler um pouquinho aqui do Hillman pra gente aqui olhar, porque se a gente quer fazer uma psicologia que realmente se aprofunde, que vá para o inconsciente, a gente não pode parar no nível pessoal. Eu vou dar um exemplo para a pessoa, isso daí é nível pessoal. Não adianta, a gente vai lá e resolve esse problema que você tem, a gente faz lá um consórcio, eu te indico um amigo meu que vai lá e trabalha com isso. Tá? Ok, isso pode ajudar, mas isso ainda não está se referindo a uma análise. Percebe? A análise não é esse lugar de que eu vou ajudar pessoalmente. É a sua fantasia e a relação com ela que é mais importante ali. Senão eu vou ficar abraçando todo mundo com meu filho. Meu filho, vem cá, coitadinho, vem cá, te acolho, por aí vai. De uma maneira muito literal. E aqui tem um comentário da Rosângela Nogueira. Me veio um fato, eu atendi uma moça, era oferta 4 encontros. Depois que acabamos, ela mandava toda semana uma demanda. Notei que ela estava dependente, mas não queria pagar a análise. Eu não sei se entendi muito bem o exemplo, mas se eu entendi muito bem, se eu entendi mais ou menos o exemplo, no caso, ela queria ali, na verdade, que você fizesse um trabalho de graça, aí no caso, seria nesse sentido? Que ela queria que você continuasse a análise, mas não ficasse no set, né? Porque sim, aí é um ponto também. A análise, ela demanda investimento, né? Inclusive já escutei casos, que são casos assim que dá para se desconfiar da gravidade deles, de não, imagina, olha, continua que eu faço de graça, a gente faz um preço mais baixo. Não, se começa a ir para esse lado, começa o paciente tem que bancar aquele lugar, o lugar é dele. Se eu quero ser escutado, eu preciso bancar o meu lugar. Eu não estou ali fazendo um favor. Não é um favor, a análise não é um favor que eu estou fazendo, ali é trabalho, não é hobby. Ai, puxa, coitadinho dele. Você já está com essa noção de coitadinho, então não tem análise. Não vai para esse lugar. Enfim,
Eu quero trazer também aqui uma questão que o Hillman traz, mas aí eu vou para aprofundar em outras questões do que ele está trazendo aqui no livro na semana que vem, que aqui está muito pano para manga. Mas o que acontece, né? Já que a gente está falando desse lugar onde o analista ele pode virar um totem, onde ele pode virar uma figura divinificada, uma figura onde eu tenho que seguir o que ele está me sugerindo, o que ele está me propondo, que na verdade isso vira uma substituição de um, né? Eu pego o meu pai e minha mãe e falo, agora você vai ser meu pai e minha mãe melhor. Eu não assumo o pai e a mãe que eu tenho. Não tem como. Entende? Aí se eu pego, eu vou ficar com o meu analista que ele é um pai e uma mãe melhor que o meu. Olha a fantasia que está sendo colocada. Eu estou colocando, na verdade, estou substituindo. Eu não estou aceitando o que veio para mim. E eu não lido com isso mais. E eu não lido com o sofrimento que isso traz também. Porque é só com o sofrimento que a gente consegue entrar no inconsciente. Não tem como entrar numa linguagem inconsciente, não tem como me interessar pelo inconsciente se não tiver abertura. A abertura é através de Eros. E Eros é um negócio que vai te flechar na ferida. O Hillman fala muito bem sobre isso, eu acho que brilhantemente, inclusive, no Mito da Análise, que é um outro livro que ele tem. Né? E aqui a Rosângela falando, é o que você está colocando, é analista e analisando, não amiguinhos. É sim, é o que a gente está falando aqui. Se você começa a se tornar amigo, vamos tomar um chá e tudo mais, acabou a análise, acabou a conversa com o inconsciente, acabou a fantasia. Acabou de eu saber que isso é uma fantasia. Eu estou enxergando isso como uma fantasia. Isso tem várias complicações. E tem várias. Inclusive isso entra no que a gente comentou de uma posição complicada, que para mim também é uma posição bastante cega sobre si mesma, que é a posição de uma substantividade, né, de um substantivo em relação à posição dos arquétipos. Mas aí vai ser uma conversa para muita manga aí, pano para muita manga, e eu vou entrar nisso num outro momento. Mas eu queria trazer isso aqui que o Hillman traz, que aqui ele está sendo muito psicológico nessa parte aqui do livro que é o Revendo a Psicologia, que é o livro que eu estou estudando atualmente. Né? Olha só que interessante. Deixa eu só ver onde começa aqui para pegar que... Aqui tá, ok. Por usá-las, né? Aqui por usá-las ele está se referindo nesse momento aqui do livro sobre usar as figuras arquetípicas ali, ou até mesmo, né, as figuras como sendo coisas literais, né? Trazer ali a literalidade sobre as relações. Por usá-las para nos mantermos vivos, as outras pessoas que ele coloca aqui como uma personificação, tá? Aqui ele coloca da necessidade da personificação, ele vai se aprofundar bastante sobre isso aqui. As outras pessoas começam a assumir os lugares dos fetiches e dos totens, tornando-se mantenedores de nossas vidas. É o que a gente está falando aqui hoje o tempo todo. Através dessa adoração do pessoal, as relações pessoais tornaram-se o lugar onde podemos encontrar o divino, como afirma a nova teologia. Inclusive, que isso é muito interessante, porque o Hillman está fazendo uma crítica ferrenha à psicologia, à teologia e a outras instituições da nossa sociedade que eles expurgam, eles expulsam a visão psicológica de nós. Que ele fala, inclusive, que ele fala com bastante prioridade em relação a isso, que a própria psicologia expulsou a psique de entrar ali, de diversas formas. E essa é uma delas que nós estamos falando aqui hoje, estamos trazendo à tona aqui hoje. A própria condição da qual a moderna consciência racional pretende dissuadir-nos, o personificar, retorna em nossos relacionamentos, criando um mundo animístico de ídolos personificados. É claro que essas relações arquetipicamente carregadas desmoronam. É claro que elas requerem constante atenção propiciatória. É claro que precisamos virar sacerdotes deste culto. Nós, terapeutas e conselheiros, dando instruções a respeito do ritual certo para nos relacionarmos com as pessoas. É tudo o que a gente está falando hoje aqui. Pois as pessoas não são mais apenas seres humanos,
foram desumanizadas ao serem divinizadas. Olha que frase para dar uma porrada na nossa cara, que uma bela de uma porrada. Vou repetir. Pois as pessoas não são mais apenas seres humanos, foram desumanizadas ao serem divinizadas. Isso aqui é uma puta de uma porrada na nossa cara. Nós nos tornamos desumanos quando nós estamos tentando ser mais do que, além do que nós podemos ser. Nos tornamos desumanos. Olha que porrada que ele nos dá. Ao nos tornarmos divinos, importantes demais, idolatrados demais, conselhos que precisam ser seguidos demais, nós acabamos por nos tornar até pateticamente desumanizados. Nossos finais de semana de encontros, nossas sessões de grupo e oficinas de sensibilidade são fenômenos religiosos. Atestam onde as pessoas divinas agora estão, nos seres humanos. É o que o Jung falou. Tá, se vocês não vão me aceitar, se vocês não vão dar um lugar para nós deuses, na sua sociedade, nós vamos entrar aonde nós não deveríamos estar entrando com tanta frequência. Que é na vida, na relação, no olhar, em tudo, nos sonhos, em qualquer lugar que vocês estiverem me renegando, eu vou entrar mais. E vou entrar com tudo, eu vou entrar, porque eu não sou uma matéria orgânica, eu não sou uma matéria palpável, eu sou uma matéria inorgânica, eu me transformo no que eu quiser. Os deuses sabem muito bem disso. Uma tragédia fantástica a respeito disso, Hipólito, de Eurípides. Leiam Hipólito de Eurípides. Uma puta de uma tragédia fantástica. Ah, Eurípides, você me negou, cara? Tudo bem, não vou fazer nada contra você, mas eu não posso falar sobre a sua tia, tá? E ela te atravessa. E aí eu deixo para vocês lerem a tragédia do Eurípides. Aqui, deixa eu ver. Antes de eu continuar lendo aqui o Hillman, tem uma colocação aqui da Nini. Quer dizer, aí o analista oferece um colo que tenta tapar os buracos. Ou melhor, que ele é o tapa-buraco, que eu que vou, né, que ele se coloca nessa posição, que você está precisando disso e tal, então eu vou te dar isso que você quer. De uma forma muito literal, sem análise, sem reflexão nenhuma. Em vez de permitir que o analisando se aprofunde em seus vazios. Ou seja, não é análise, é um band-aid. Ótimo, é isso mesmo. Não vou comentar mais nada. Já pegou o que é a questão aí. A Rosângela comentou agora que eu fiz uma pergunta. Isso significa que à medida que vamos crescendo e nos conhecemos, crescendo no conhecimento, sabedoria menos ídolos teremos? Ah, tá. Eu acho que entendi a pergunta. Não, a questão é a seguinte. Não é questão de ter mais ou menos ídolos, mas é questão de eu estar percebendo que eu estou usando o intermediário para o meu desejo. O ídolo aqui que o Hillman está trazendo olha, você está na verdade não se relacionando diretamente com o que você está querendo se relacionar, porque você está pedindo autorização do papai e da mamãe, né? Que se torna um ídolo. Não é só do papai e da mamãe, mas aqui eu estou colocando os mais clássicos, né? Que é o papai e a mamãe, no caso. Mas para o meu irmão, para o meu chefe, para o meu marido, para o meu, sei lá, supervisor, e por aí vai, né? E por aí vai, né? Então é nesse sentido que o Hillman está dizendo. O problema não é... O problema da idolatria é que eu preciso sempre de um intercessor. Eu nunca posso entrar diretamente no que eu quero. Não posso me relacionar com o que eu quero. Eu não posso pedir... Eu não posso ir lá beber da fonte. Eu posso ir lá beber, olha, tem uma fonte aqui para beber. Não, primeiro a gente tem que estudar para ver se essa fonte não está contaminada, para ver se não vai ter sujeira suficiente, se não tem micro... Eu não bebo água. Eu só bebo água em determinadas condições. Como se meu corpo não aguentasse a coisa como ela é. A maneira como nós estamos nos imaginando está muito doente, gente. Isso é importante. E muito do que eu estou trazendo em relação aqui muito das análises que estão sendo feitas, que estão sendo difundidas, que se apoiam de uma forma
austera em relação ao autor ou uma posição psicológica adequada, pode estar sendo uma ruína da imaginação. Pode ser a ruína da própria imaginação sobre o que eu desejo. O desejo não se apresenta mais para mim, ele tem que ser adequado. Um desejo adequado é um desejo não vivido. Em sua plena experiência, em sua plena atitude, da maneira como ele se apresenta. Por isso a gente sonha tantas coisas. E o sonho, ele é amoral, né? Eu diria que o sonho é amoral, não imoral. Porque imoral é outra coisa. Ele não tem moral, o sonho. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a vida. O Hillman também fala muito bem sobre isso, brilhantemente, no Sonho Mundo das Trevas. O sonho não está nem aí com a nossa vida. Ele está aí com a nossa fantasia. Com a nossa relação íntima com a nossa fantasia. É isso com que ele está preocupado. E a gente talvez não esteja tão preocupado quanto ele. Isso é um problema. Isso é um grave problema. E aqui a Amanda Postes está comentando. Uma vez minha analista ficou dando um exemplo de vida dela e depois falou: não cometa os mesmos erros que eu cometi. Depois disso comecei a sentir que na sessão ela parecia que queria me E aí terminou aqui, não terminou a frase. Mas eu acho que entendi, Amanda. É o que nós estamos comentando aqui hoje, né? É que eu não vou analisar isso. Eu não vou fazer isso. Mas a gente já está falando bastante sobre isso. Esse é o tema da live. Bastante o tema da nossa live. Mas vou continuar aqui, que a gente já está chegando já na nossa reta final da nossa live. E isso daqui a gente vai repetir, né, na semana, talvez, né, dependendo de como for o nosso tema, na semana que vem, mas de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Aqui o Hillman, ele continua. Aqui que eu estou lendo, gente, quem quiser a referência, que é o Revendo a Psicologia, eu estou na página 121, 122 e, quiçá, eu chegarei na 123. Mas estou no meio da 122 agora. E aí ele diz o seguinte: enquanto aceitamos sem questionar a convenção de que o personificar é patológico, perdemos nossas verdadeiras amizades, casamentos, amores e famílias ao procurar as pessoas em busca de redenção. Isso aqui é fantástico. Olha só que coisa, ele tá aqui de uma outra maneira, o que eu entendo disso que ele está trazendo é o seguinte: a partir do momento em que eu estou me apoiando em alguém para que eu seja salvo, que eu seja autorizado, que eu seja aprovado, que eu seja aceito, este alguém, eu passo a ter que depender da psique deste alguém. Olha que fundamental isso. A partir do momento que eu preciso deste alguém como intercessor, eu preciso sempre da psique desse alguém como uma intercessão. Este alguém me interfere porque eu não estou falando mais sobre mim. E aqui ele está colocando: personifique para perceber que alguém que é este, que está atravessando a sua relação com o seu desejo, com as suas vontades, com as suas fantasias mais profundamente ditas. E continua: buscamos salvação em encontros pessoais, relações pessoais, soluções pessoais. As pessoas humanas são os templos e as estátuas contemporâneos, onde a personificação está alocada. Um sinal de cabeça afirmativo do seu vizinho é o numen. Nosso culto adora e propicia gente de verdade, a família, o amado, o círculo de conhecidos. Ao mesmo tempo, ignorando as pessoas da psique, que compõem a alma e das quais ela depende. A adoração do pessoal aparece até mesmo na filosofia, onde é chamada de personalismo. Emergiu como uma força intelectual com o declínio do personificar. Olha a diferença aí. O personalismo é a importância do pessoal e o personificar é a importância de um personagem mítico que se aparece sob uma determinada maneira, que não sou eu. Tornou-se básica para os filósofos que mantinham a pessoa como fundamento do ser. E atingiu seu ápice como uma fantasia filosófica na consciência protestante pós-kantiana da Alemanha, da Inglaterra e dos Estados Unidos, com um ramo vigoroso alimentado pelo pensamento cristão francês. Emmanuel Mounier,
personalista francês, disse de um jeito bem simples: o pessoal é o modo de existência própria do homem. Seu contemporâneo americano, E.S. Brickman, elevou o princípio pessoal mais alto ainda, ao dizer: o personalismo é a visão de que a personalidade do eu é o primeiro princípio certo, que une e explica todos os primeiros e outros princípios. O que o Hillman está dizendo com isso aqui, que a gente vai talvez aprofundar na próxima live? A morte da psique. A morte da psique como sendo algo polivalente, politeísta, policêntrico. Não tem só um centro. A partir do momento em que eu sou importante, isso também vaza como uma visão clínica de que eu, analista, também vou ser importante. Eu preciso ser importante. Essa grande importância que eu estou dando para mim, que eu estou dando para que eu preciso de resultados, eu preciso apresentar resultados para o meu analisando e tudo mais e tal. Isso isso mata o personificar e cultua o personalismo. Como uma pessoa única, eu só posso ter uma personalidade, eu só posso ter uma maneira de ver o mundo, eu sou assim mesmo, eu preciso passar desse arquétipo ruim para ir para um arquétipo melhor e por aí vai. É isso que está acontecendo. Isso é que acontece diretamente o tempo todo. O tempo todo, quando fica uma importância exacerbada no pessoal, acaba a minha relação com estes outros seres, porque eu não entendo ele como os outros seres que eles têm uma imaginação autônoma sobre si mesmos. Eu imagino que, na verdade, eles são figuras que eu preciso eliminar, né? Que não são nada demais, é uma fantasia, é um negócio ali e tal, que eu tenho que jogar fora porque está me atrapalhando. Fui tão importante com isso, que só que eu vou jogar fora junto? Tudo. A forma como eu quero me relacionar, a forma como eu quero andar, o chão que eu piso, já não tem mais. Então, pessoal, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Ai, meu Deus, esse negócio aqui do Story. Aqui a Flávia Beatrix. Depois de hoje, vejo que os psicanalistas precisam de uma reciclagem com você. Espero que não. Tomara que não. Não quero ter essa importância não, Flávia. Porque o que acontece? A gente está colocando que, na verdade, não é uma pessoa. Estou lendo aqui uma referência, inclusive, do Hillman e tudo mais e tal. E pensando sobre mim mesmo também, como profissional, como analista, como alguém que está estudando. Só que eu não sou a única referência. E não é para ser. Esse é o grande problema. Quando a gente coloca que a referência principal tem que ser essa, a gente tem que seguir isso, de novo, a gente quebra um ídolo e cria um novo. Só que o tempo todo a gente vai ter que ficar, o tempo todo usando a linguagem atual. A gente vai ter que ficar cancelando todo mundo o tempo todo, para conseguir ser alguma coisa, mas acaba não sendo nada. Né? Vai ficar cancelando o tempo todo, vou cancelar essa pessoa, eu não gostei mais dela, ela falando porcaria ali, lá o passado dela condenando ela, né? E por aí vai. Te esquece de acolher esse conteúdo mais humano. Porque é difícil acolhê-lo. E é difícil acolhê-lo, porque aí eu sou obrigado a reconhecer isso em mim em alguma instância. Não que eu sou assim, mas de que eu reconheço isso como um aspecto humano. É diferente. Isso talvez a gente precise aí de alguns séculos para conseguir se aprofundar melhor. Então, pessoal, deixa eu ver aqui, tem algum comentário? A Rosângela também comentando aqui, ó. Isso parece esses grupos religiosos, onde os seguidores querem parecer com seus líderes, até comentem suicídios coletivos. Sim, mas isso acontece também na psicanálise, né? A gente fala na psicanálise, psicologia analítica. A gente falou isso hoje, né? Quando a gente traz ali a questão da proximidade do Instituto Jungiano de Zurique e da casa do Jung atrapalhar, porque eu não posso responder, deixa que o Jung responde, porque ele tem a resposta absoluta. Percebe? A gente está criando ídolos o tempo todo. A gente é dependente deles o tempo todo. Isso não é se tornar psicológico. Se eu dependo de uma posição única e inequívoca, acabou a psicologia. A psicologia é poli. Ela precisa de outras visões, precisa da nossa. A nossa, não a do Freud, não a do Jung, mas a nossa. Até mesmo para que essas outras visões deles nos ensinem mais ainda a ser psicólogos. E não que nos trave ou nos fixe, que tem que ser assim, ponto final.
Então, pessoal, hoje foi o nosso Devaneios. Então, esse tema bastante complexo, complicado, porém necessário de ser dito, porém necessário de ser trazido, para nós aqui refletirmos e aqui ter um espaço para isso, né? Eu agradeço novamente aqui a nossa casa, o SEI de Campinas, esse lugar onde nós nos encontramos, onde nós nos devaneamos, aqui é onde a gente busca sair do óbvio, né? Caminhando no incerto, a gente tenta sair do óbvio o tempo todo. E nos vemos semana que vem, pessoal. Até lá!